Olá, bom dia. Opa. Deixa eu pegar aqui o meu mic, chegar ali mais para perto de mim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você vai ver este vídeo. Para mim é bom dia, 8 horas da manhã. Estou aqui preparando o começo do dia para iniciar aqui os nossos atendimentos de hoje. Daqui a pouquinho, 9 horas. Já atendo e eu vou aproveitar aqui o tempo livre para gravar mais um episódio aqui do nosso curso de psicopatologia. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, meu nome é Otton Júnior, eu sou psicólogo clínico e aqui é o nosso curso de psicopatologia. Todas as quintas-feiras, 9 horas da manhã, você receberá uma notificação de um episódio novo do nosso curso de psicopatologia. Lembrando que o nosso curso de psicopatologia não é uma aula resumo, né, do livro que a gente está trabalhando, que é o Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dalgalarrone. Então, você não vai receber aqui um resumo de aula. A gente está lendo o texto, né? Então, é como se fosse um grupo de estudos. A gente lê o texto, né, e ali eu faço alguns comentários em algumas partes, para, às vezes, contextualizar, né, às vezes, gerar ali uma explicação um pouquinho melhor, né? Então, é assim que é a dinâmica do nosso grupo de estudos. Então, não espere uma aula resumo. Otton, eu estou na faculdade, né, e eu quero uma aula resumo aqui do Dalgalarrondo desse capítulo 16 para poder eu fazer a minha prova. Né? Não é aqui que você vai encontrar. Tá bom? Aqui é para estudar com calma. Né? A gente lê o texto devagar. Oi? E aí, a partir de então, né, você aprender mais um pouquinho sobre esse livro, que é um livro introdutório em psicopatologia. Tá bom? Lembrando que é um projeto que eu acho que eu vou fazer por algum tempo, minimamente. Vou tirar aqui minha barba já tá grande, meu cabelo tá grande. Só que eu tenho que arrumar um horário para poder ir no barbeiro cortar meu cabelo, né? Então, é um curso que eu vou fazer, eu acho que por algum tempo. Tem pelo menos aí 3 livros na promessa, né? Que é basicamente. Ah, cadê o Chodo? Que é basicamente esse daqui que a gente vai finalizar. O próximo, eu não sei se eu vou trabalhar o Nobre de Melo, mas aí o Nobre de Melo, que é a psiquiatria geral, né? Que eu já comentei aqui em um episódio anterior. Mas aí o Nobre de Melo eu vou fazer provavelmente um resumo, né? Porque eu acho que não tem PDF dele, né? E eu não dou a fim de ficar escaneando o texto, né? Então é provável que eu faça um resumo, né? Aulas resumo, aí sim, né? Numa vibe diferente, como se eu estivesse dando aula efetivamente, né? Aí eu acho que vai ser bastante interessante, né? Quem tiver interesse em adquirir depois o texto do Nobre de Mello, adquira, eu acho que é um texto legal para você adquirir uma perspectiva diferente. E depois, né, a gente já tem ali. Aí depois eu acho que eu vou trabalhar um texto mais leve, provavelmente será o Hutz, né, que não é psicopatologia, mas é psicodiagnóstico. Então provavelmente eu vou trabalhar o Hutz. Eu dei na minha pós-graduação de psicologia clínica e avaliação psicológica, que eu abandonei por conta da pandemia, né? Então eu fazia presencial, chegou a pandemia, eu quer saber, velho, deixar esse negócio de mão. Vacilei, porque eu era bolsista na pós-graduação, que eu trabalhava na faculdade, né? Era professor na faculdade, supervisor. Aí eu abandonei, né? Não abandone seus cursos, faça-os. Então, eu tenho o livrinho, provavelmente vai ser ele, psicodiagnóstico. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Vocês estão até vendo aí minha biblioteca, né?
Essa resenha de começo, tem gente que não gosta, né? Meu Deus, quando é que começa o vídeo e tal, tem gente que é mais objetivo, né? Mas tenha uma certa paciência aí. Deixa eu ver aqui. Livrinhos, psicologia. Tá aqui. Acho que tá em algum pós-graduação. Tá aqui, ó. Esse livrinho aqui do Hutz, tá bom? Então, depois, né, depois do Psiquiatria Geral, eu vou ver. Bora ver aí como é que vai ser. Fazer esse aqui do Hutz, do psicodiagnóstico também, que é muito bom. Tá bom? Esse daqui é um livro em PDF. Adquira o livro, tá? Não seja esses cracudo de internet que tem só as cópias dos PDF. Não faça isso, tá? Adquira. E aqui tem muita. Também não é um livro, vamos dizer assim. Não é um livro muito profundo e tal. Também é um livro introdutório, né? São vários artigos, mas é bem bom, tá? É bem bom mesmo. Aqui a gente tem toda a parte de psicodiagnóstico, tá? Ó. Então eu acho que eu vou trabalhar esse livrinho aqui. A galera tem meio que uma tara pro psicodiagnóstico, né? Não sei que diabo é isso. Mas é muito bom. O livrinho que eu trabalhei na pós-graduação. Muito bom. E aí a gente pode trabalhá-lo sem dúvida nenhuma. Uou, 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 uou. Ó, esse livro aqui é um livro bem prático, cara. Se você, inclusive, puder adquirir aí, adquira. Eu também não sei se já tem uma versão nova dele, mais atual, uma edição, né? Mas esse daqui é muito bom. Também é um livro muito bom da gente trabalhar. Genograma. Rapaz, outro dia até uma supervisionanda me perguntou sobre genograma. Eu falei, eu não tenho. E tá bem aqui, ó. Bem lembrado. Não lembrava disso daqui. Bom saber. Ó, esse daqui é muito bom esse livro aqui, cara. É muito bom mesmo. Toda uma parte prática aí, ó. Enfim. Esse daqui é tipo um livro-texto mesmo de cadeira de psicodiagnóstico, tá? Não sei se na tua graduação teu professor trabalhou em alguma cadeira de avaliação psicológica ou psicodiagnóstico, né? Mas é um livro, assim, é um livro-texto, né? Um livro para professor mesmo, para você estudar. Como ele tem aqui as perguntinhas. Beleza, né?
Livrinho muito bom. Um calhamaço, né? Pra gente passar aqui também quase 2 anos estudando ele, né? Mas vamos deixar isso aqui de lado. Vamos abrir o que nos interessa, que é o Paulo Dal Galarrondo. Começo da manhã. Realmente minha rinite está atacada, né? Se você já assistiu uns 3 episódios aqui do nosso curso, você já sabe disso. Então vamos lá. Vamos continuar o que nos interessa. Bora acabar esse capítulo hoje, finalmente. Capítulo 16. Sensopercepção e as suas alterações, né? Então, teorias neurobioquímicas das alucinações. Diversas substâncias podem produzir alucinações em indivíduos sadios. Os agentes químicos que mais frequentemente ocasionam alucinações estão relacionados a 3 neurotransmissores: serotonina, dopamina e acetilcolina. Os mais importantes alucinógenos indólicos, agonistas da serotonina, são LSD, psilocibina e armina, presente na ayahuasca. A dimetiltriptamina, dimetri... É doido. Eu não sei porque eles botam um nome assim tão difícil, né? Cadeia química, né? Cara, isso daqui na escola, eu lembro do tempo de escola. Horrível. O cara parece analfabeto, né? Meu Deus, não sei ler, velho. Que diabo de palavra desgraçada é essa? Dimetiltriptamina e a mescalina. As substâncias dopaminérgicas usadas rotineiramente na prática clínica e que produzem alucinações como efeito colateral são a levodopa e a bromocriptina, utilizadas na doença de Parkinson. De modo geral, as substâncias com ação anticolinérgica, atropínicas, quando usadas em doses altas, podem produzir alucinações. Perdão. As alucinações induzidas por agentes só serotonérgicos e dopaminérgicos geralmente aparecem com preservação do nível de consciência, ocorrendo alucinações claras e bem formadas. Já as alucinações por anticolinérgicos surgem associadas a quadro de rebaixamento do nível de consciência e confusão mental, e as alucinações são pouco precisas e de contornos pouco nítidos. Olha só, isso daqui é importante você saber caso você trabalhe com esse tipo de público e tudo mais, porque aqui a gente tem uma diferença, né? E essa diferença é importante você conseguir, você saber, né? Então, tô com um paciente que faz uso de alguma substância e ele me relatou a alucinação. Então, qual foi a alucinação? Como é que foi? Qual a descrição dela? Então, aqui a gente tem uma diferença desse tipo. Espera aí rapidinho, só pegar só um imposto aqui para mim. Vamos lá. Em função desses achados, postula-se que a alucinação em indivíduos com transtornos mentais esteja relacionada possivelmente à hiperativação de circuitos serotonérgicos e ou dopaminérgicos. Mais recentemente, a importância para os sintomas psicóticos
sobretudo do glutamato, mas também do ácido gama, né, ou GABA, né, assim como das vias glutamatérgicas ou GABAérgias, tem sido evidenciada por muitas pesquisas. As hipóteses glutamatérgicas e GABAérgicas para a gênese das alucinações formulam, entre outros aspectos, que as alucinações auditivas se iniciaram com a hiperativação dos lobos temporais, sobretudo relacionadas à linguagem, que geraria o foco atencional para processos mentais internos do indivíduo, não sendo tal processo refreado por hipoativação do lobo frontal. Haveria, assim, um desbalanço excitatório e inibitório mediado por disfunções em processos neuronais relacionados ao glutamato e ao GABA. Teoria da alucinação como transtorno da linguagem. Nesse modelo, as alucinações auditivas verbais, vírgula, as vozes que o alucinado ouve são explicadas como pensamentos verbais do próprio paciente, que falsamente os percebe como de origem externa, como se fossem vozes de terceiros, e não o que seriam de fato, ou seja, vozes internas, pensamentos próprios. O processo patológico básico das alucinações residiria, então, na incapacidade do paciente de discriminar e monitorar as suas próprias produções mentais, sua linguagem interna, inner speech, em contraposição às percepções vindas do meio externo. Essa postulação, apesar de baseada na teoria cognitivista, apresenta interessante semelhança com as concepções psicodinâmicas sobre alucinação. Estudos de neurociências e neuroimagem funcional das alucinações. Uma linha de pesquisa importante utiliza métodos de neuroimagem funcional para identificar possíveis mecanismos neurais e neuropsicológicos associados às alucinações, cujos resultados produzidos são interessantes. Para uma excelente revisão atual sobre neuroimagem e estudos de neurociências das alucinações, que revela a marcante sofisticação e o crescimento vertiginoso da área, vê a revisão de Dominique H. Fitch e Cynthia G. Wiblow, 2014. Tem-se verificado, por exemplo, que no momento em que o paciente experimenta a alucinação audioverbal, ou seja, quando ouve as vozes, são hiperativadas áreas temporais, parietais e frontais associadas à produção e à recepção da linguagem, áreas de Wernicke e Broca. Além desses circuitos neuronais associados à linguagem, também áreas límbicas, hipocampo, giros, para hipocampais e cingulado, e regiões orbitofrontais e subcorticais, tálamo, gânglios de base, parecem estar implicados nos mecanismos neuronais das alucinações audioverbais. Aqui, galera, é muito importante a gente entender que essas ativações cerebrais, né, como a gente já viu em outros capítulos, né, estão sempre muito associadas, né, não é só uma área específica, então é um complexo de áreas que são ativadas ali para poder gerar um fenômeno, né? Então o cérebro ele tem essa complexidade, né, esse nível de complexidade. Então não necessariamente a gente tem uma área específica trabalhando, né, em um fenômeno específico também, né? Então, geralmente são algumas áreas ali ativadas, gerando um fenômeno.
É interessante notar que os trabalhos em que aparecem mais ativadas as áreas temporais da linguagem, a área de Wernicke, reforçam a noção de que as alucinações seriam vozes externas que o paciente de fato ouve, com toda a sensorialidade da escuta normal de vozes externas. Já os trabalhos que mostram ativação das áreas da linguagem associadas à produção verbal, área D, a área frontal de Broca, favorecem a hipótese de que as alucinações audioverbais sejam de fato produto da linguagem interna do paciente, relacionado à linguagem que ele produz ativamente de forma não consciente. Complicado, né? Em interessante estudo de Shergill e colaboradores, com ressonância magnética funcional, solicitou-se aos pacientes apertar um botão com a mão esquerda no exato momento em que começavam a ouvir as vozes. Verificou-se que, poucos segundos antes de começarem as alucinações, era ativada a área frontal inferior à esquerda, região de Broca, da produção da linguagem. E quando o indivíduo começava realmente a ouvir as vozes, a área ativada era a região temporal superior bilateral, região de Wernicke e a área da recepção da linguagem. Esse estudo indicou, portanto, que a alucinação audioverbal parece se iniciar com a geração interna de linguagem, no lobo frontal esquerdo, seguida do fenômeno de ouvir uma voz, quando há ativação das áreas temporais superiores esquerdas. Isso reforça e revela aspectos neurofuncionais da hipótese da alucinação audioverbal como decorrente de falsa apreensão da linguagem. Estudos recentes de neuroimagem funcional têm corroborado com a hipótese de que áreas corticais relacionadas à linguagem, assim como estruturas que as auxiliam, são as mais ativadas em pessoas em processo de alucinação. No momento em que o indivíduo alucina, existe ativação, sobretudo na área de Broca. E ter tendência a alucinar se relaciona a disfunções nas áreas receptivas da linguagem. Olha só, que legal, né? Apesar de a pesquisa neurocientífica se concentrar nas alucinações audioverbais, a pesquisa sobre as alucinações visuais tem fornecido muitos insights sobre os processos neuronais do fenômeno alucinatório. Desculpa, bebi água. E aí eu tô arrotando, né? Let's bora! Psicopatologia da imaginação e da representação. Em muitas pessoas, a atividade imaginativa pode, de fato, ser muito intensa, tanto em crianças como em alguns indivíduos adultos, com ou sem transtorno mental. Algumas vezes, o indivíduo sadio vive tão intensamente sua atividade imaginativa que chega a ter dificuldade em diferenciá-la de experiências reais. Os termos pseudologia fantástica e mitomania são utilizados para descrever fenômenos desse tipo. Serão vistos no capítulo O Juízo de Realidade e suas alterações, o delírio. O escritor Graciliano Ramos, 1892-1953, em seu conto Minsk, relata de forma expressiva algo que é bastante comum na infância. Ele descreve como a menina Luciana vivia muito mais imersa
no seu mundo de fantasias que na realidade. Luciana estava no mundo da lua, monologando, imaginando casos romanescos, viagem para lá da esquina, com figuras misteriosas que às vezes se uniam, outras vezes se multiplicavam. Certamente, o refúgio na atividade imaginativa sempre serviu ao ser humano, ajudando-o a livrar-se dos sofrimentos e das limitações do cotidiano. Então, eu lembrei agora do Fantástico Mundo de Bob, né? Quem é geração Z, né? Quem é millennials aí vai lembrar do Fantástico Mundo de Bob. Mas até recente eu estava assistindo uma série que, cara, eu recomendo demais a série, que eu vou fazer aqui uma interrupção no nosso compartilhamento de tela, porque eu acho importante, é que eu estava assistindo uma série chamada Pacific, né, ou The Pacific, na HBO, e é uma série sobre guerra, né, eles têm algumas séries sobre guerra que foram assim, extremamente premiadas, eu não sei se a Pacific foi premiada, mas tem uma que é considerada uma das melhores séries já feitas, que é The Band of Brothers, que também é relato da Segunda Guerra Mundial. E The Pacific, enfim, é um relato de fuzileiros, né, dos Estados Unidos que foram para a guerra e tal. E assim, é extremamente interessante a exigência psicológica, né? Interessante assim é uma palavra bonita para falar, né? Mas extremamente exigente, né? A questão emocional, né, daqueles homens que foram lá para a guerra, né? Uma parada assim, extremamente pesada, pesadíssima. Inclusive, eu vou até comprar esses 2 livros que foram baseados tanto a Band of Brothers como a The Pacific. A The Pacific, eu não sei se ele tem livro em português, vou até pesquisar. Mas The Band of Brothers tem, eu sei que tem. Mas é interessante porque no meio da guerra teve uma cena em que em ambas as séries, mas eu vou falar de The Pacific. Eles aqui todos no meio de uma ilha do Pacífico, né? Eu acho que já estavam em território japonês. E aí, eles todos quietos aqui, todo mundo quieto, uma companhia toda quieta. De noite, de repente, um deles começa a surtar. Ai, começa a gritar: socorro, não, e pare e tal. E galera, rapaz, alguém controla fulano. Alguém controla fulano. Controla, cala a boca dele, segura, alguém dá morfina. E tentando ali conter, né, o soldado. E ele gritando, meu Deus, alguém cala a boca dele, porque ele vai nos entregar a nossa posição. E os japas vão matar a gente e tal. Aí até que alguém pega, né, alguém da própria companhia, pega uma pá e bate na cabeça dele. Você matou o cara. Para ver assim, como que numa situação dessa de exigência, né, é muito comum a pessoa romper mesmo, rompe com a realidade. E aí o que eu queria falar mesmo, que foi o trechinho aqui que a gente leu do livro, que a fantasia, ela fazia parte desse tipo de ambiente. Então tinha um outro soldado lá, eles relatam muito isso. Ele mandou emplastificar, ele estava ali com um plástico, uma foto, né? Dizia ele que era da esposa dele, mas na verdade era de uma atriz, né? E ele tinha uma carta ali, que era meio que uma carta padrão e tal. E aí ele fantasiava. Não, tá vendo fulana? Fulana é minha mulher, é minha noiva, vai casar comigo. E ele criava uma fantasia. E ali nos momentos de intervalos, né, entre uma investida e outra, ele começava a olhar aquela foto ali e fantasiar. Ele fantasiava para poder lidar com o cotidiano. Né? Então,
a fantasia, muito mais do que a alucinação, me interessa muito mais, né? Enquanto psicólogo, né? Eu acho muito interessante isso. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Deixa eu compartilhar minha tela de novo com você. Então, ó, o refúgio, né, nessa atividade imaginativa sempre serviu ao homem. Alterações da representação, imagens representativas. A chamada pseudo-alucinação, de revisão em Berrios, 1996, é um fenômeno que, embora se pareça com a alucinação, dela se afasta por não apresentar os aspectos vivos e corpóreos de uma imagem representativa de uma representação. Opa, peraí, pulei aqui. De novo, perdão. A chamada pseudo-alucinação, via revisão em Berrios, 96, é um fenômeno que, embora se pareça com a alucinação, dela se afasta por não apresentar os aspectos vivos e corpóreos de uma imagem perceptiva real. A pseudo-alucinação apresenta mais as características de uma imagem representativa, de uma representação. Um dos estudos mais importantes sobre pseudo-alucinações foi escrito pelo famoso pintor Wassily Kandinsky, o psiquiatra russo Viktor Kandinsky. Seu livro sobre as pseudo-alucinações foi escrito a partir de suas próprias experiências com esse sintoma. Ele foi, por fim, internado por psicose no hospital psiquiátrico que dirigiu, onde morreu. Na pseudo-alucinação, a voz ou imagem visual é percebida é pouco nítida e de contornos imprecisos, sem vida e sem corporeidade. A vivência é projetada no espaço interno. São vozes que tipicamente vêm de dentro da cabeça, do interior do corpo. O paciente relata que parece uma voz, ou no caso visual, uma imagem, ou que é como se fosse uma voz, ou é como se fosse uma imagem, mas não é bem uma voz. Confunde-se com um pensamento muito marcante. Em certos casos, a chamada pseudo-alucinação surge de um pensamento ou uma representação que, de tão intenso, ganha, por assim dizer, sensorialidade. O pensamento é tão intenso para o paciente que é como se fosse uma voz interna falando comigo. Essa pseudo-alucinação, embora a pseudo-alucinação possa ocorrer nas psicoses, esquizofrenia e psicoses afetivas e nos transtornos psico-orgânicos, ela é mais inespecífica e tem menos peso para o diagnóstico de psicoses. Pode se manifestar também em estados afetivos intensos, na fadiga, em quadros de rebaixamento do nível de consciência e em intoxicações. Um fenômeno semelhante à pseudo-alucinação é a imagem pós-óptica. É o caso, por exemplo, do indivíduo que permaneceu muito tempo estudando histologia, observando atentamente, por muitas horas, no microscópio, determinadas imagens de tecidos. E à noite, no momento que vai dormir, nota a persistência de tais imagens. Obviamente, esse não é um fenômeno patológico. Outro tipo de vivência passível de ser confundido com as pseudo-alucinações é a chamada alucinação psíquica. Paim
86, descreve como imagens alucinatórias sem um verdadeiro caráter sensorial. Assim, pacientes relatam a expressão de ouvirem palavras sem som, vozes sem ruído, vivenciarem uma comunicação direta de pensamento a pensamento por meio de palavras secretas interiores que não soam. Tais experiências não deveriam, a rigor, receber a denominação de alucinação, já que lhes falta o caráter da sensorialidade, importante na experiência alucinatória. São experiências mais relacionadas à esfera do pensamento e da intuição. O termo alucinação negativa, para designar a ausência de visão de objetos reais presentes no campo visual do paciente, também gera controvérsias. Tal ausência ou falha perceptiva é geralmente determinada por fatores psicogênicos em pacientes com transtorno de personalidade histriônica ou muito sugestionáveis. O indivíduo, por exemplo, sentindo-se ameaçado, muito constrangido ou humilhado pela presença de certa pessoa em seu ambiente, por meio de um processo inconsciente, escotomiza, abole tal imagem de seu campo perceptivo. O Binha considera inadequado o termo alucinação para tal fenômeno, preferindo denominá-lo cegueira histérica conversiva, né, que é uma linguagem bem dinâmica, né, psicodinâmica, ou escotomização parcial. Né, então some, apaga, né? Os aspectos semiológicos da sensopercepção e, em particular, a questão das alucinações são complexos e intrigantes. Para um estudo mais aprofundado, são sugeridas as revisões de Paim, Johnson, Lanteri Laura, Berendt e Young, de Collerton, Perry e McKeith. Também está disponível a edição espanhola do Tratado sobre Alucinações, de Henry A. Alucinação e delírio. Em pacientes com psicoses, ocorrem frequentemente, ao mesmo tempo, alucinações de várias modalidades, audioverbais, visuais, somáticas, etc. Também podem ocorrer com frequência alucinações associadas a delírios. Vê esse tópico no capítulo O Juízo de Realidade e suas alterações, o delírio. As alucinações tendem a indicar uma gravidade considerável da psicose. Um estudo com 100 pacientes com esquizofrenia paranoide avaliou aqueles que só apresentavam alucinações e aqueles que só apresentavam delírios. Os que apresentavam só alucinações tiveram sintomas positivos e negativos mais graves, pior funcionamento social, pior prognóstico e maior necessidade de reabilitação intensiva do que aqueles que apresentavam só delírios. Só entre aspas, tá? Outros estudos que analisem o impacto diferencial dos distintos sintomas psicóticos são necessários para chegar a conclusões mais firmes sobre o papel de cada sintoma na psicose. Né? Então, aqui ele está fazendo uma distinção de gravidade. Né? Semiotécnica da sensopercepção. Para avaliar alterações da sensopercepção, sugiro as perguntas que constam no quadro 16.4. Há algumas escalas e instrumentos padronizados para avaliação das alucinações, como a Psychotic Symptom Rating Scales, a Launay-Slade Hallucination Scale e Belief About Voice Questionnaire. Então, aqui é a semiotécnica, né? As entrevistas, as perguntas que você pode fazer. Né? Então, ouviu ali, você pode ter essas perguntinhas aí engatilhadas no teu processo de avaliação psicológica, né? Então, perguntas iniciais.
Você tem observado coisas que não consegue explicar? Tem ouvido vozes de pessoas estranhas ou desconhecidas? Ouve vozes sem saber de onde vêm? São ruídos, murmúrios ou vozes bem claras? E aí, com isso, você vai fazendo ali o diagnóstico, né? Isso daqui eu não vou ler, mas você pode depois dar uma olhada, porque para a prática clínica, isso daqui é importante. Você conseguir saber essas perguntinhas, né? Então tem todas as alucinações e é legal. Aí é que ele vai fazer a descrição aqui dos instrumentos, tá bom? Eu não vou ler isso daqui. Tá? Então aqui tem os instrumentos que ele citou. Não vou ler. Aí ele conclui: não temos conhecimento sobre possíveis traduções e validações para o português do Brasil desses instrumentos padronizados para as avaliações das alucinações. Falando em cortar a barba, o barbeiro mandou mensagem: estou ausente hoje da barbearia. Cortar a barba e cortar o cabelo, né? Então, pronto. Então, aqui a gente finaliza, né, a sensor-percepção e as suas alterações, com a ressalva de você, né, depois de fazer esse estudo, né, das alterações, se te interessa essa prática, né, e provavelmente, aí, dependendo da área que você for trabalhar, você vai precisar ter um know-how ali de perguntinhas, de entrevista, então você consegue fazer essas perguntas através dessa tabelinha bem aqui, né? Então já deixa aí o asterisco gravado, né? Caso você precise, né? Estou fazendo entrevista aqui, a pessoa diz que relata, né? Então já vou pegar aqui essas perguntinhas para poder deixar de stand-by ou dominar essas perguntas, ou ter um material de alteração mesmo, de exame psíquico de maneira mais detalhada, você inserir essas perguntas para poder fazer para o teu paciente. Fim de capítulo. O próximo capítulo é a memória e suas alterações. Então, eu vou encerrar aqui o nosso encontro de hoje, nosso encontro 27, para poder o próximo começar direitinho com a memória e suas alterações. Tá bom? Então, é isso daí. Até o nosso próximo encontro. Beijinhos.